e ouve a palavra e não coloca em prática, essa obra na minha vida, se eu vivo dessa forma, em vão. Então, eu tenho que partir do princípio, tudo aquilo que Deus fala comigo é para mim viver. Se não for para isso, irmão, a gente se torna um religioso. Religioso não tem vida com Deus. É somente uma capa, não há mudança, não há transformação. Porque eu fico meditando, eu paro, às vezes fico pensando, meu Deus, tantas mensagens, tantas palavras, para que tudo isso? Né? Tem um propósito. Se não é para transformar a nossa vida, irmão, a gente está perdendo tempo. Então, amados, que Deus ele possa falar, que Deus nós possamos ouvir, receber e corresponder com as atitudes, com nossos posicionamentos. Amém? Amém. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Aleluia. E como pai espiritual, como um pastor na verdade é um pai na fé, é um pai espiritual, e o dever de todo pai é ensinar os filhos. Eu tenho 2 filhos, né? E eu converso muito com meus filhos quando tem uma necessidade maior, e até mesmo aos olhos humanos quando não tem, mas eu acho que eu devo bater um papo, conversar, ou alertar alguma situação que talvez possa acontecer na vida deles. Às vezes eu entro no quarto de um, converso, filho, vamos bater um papo, senta aí, senta na tua cama, vamos conversar. Né? Faço isso com o Mateus, faço isso com a Amanda. E às vezes está tudo bem, mas às vezes você vê alguns perigos que podem acontecer. E ali eu sinto no dever, na obrigação de orientar, porque o pai que ama, ele orienta os filhos. Ele disciplina, ele corrige. Então, amados, o pastor é um pai espiritual. E como todo filho, às vezes, quando a correção é boa aos seus olhos, é agradável de receber. Mas quando nós somos corrigidos, e quando nós não gostamos, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Que a correção, quando ela vem de início, ela é muito agradável. Mas depois, a gente vê, poxa, realmente, meu pai tinha razão. E é isso que acontece também dentro da casa de Deus. Tem horas que a gente recebe muitas coisas, a gente não compreende, não gosta de ouvir. Às vezes uma palavra que tenta mudar algo dentro de nós, a gente é confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado, ninguém. Eu não gosto, você não gosta de ser confrontado, ninguém gosta. Quem é que gosta de ser disciplinado? Quem é que gosta de ser corrigido? Ninguém. Isso é hipocrisia. Você gosta de ser levar a correção? Você gosta de ser... Não. Mas a gente entende pela fé que toda correção tem o seu valor. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele disciplina o filho que ele ama. Então, como filho, a gente recebe. Realmente, meu pai está falando isso porque ele tem um pouquinho mais de maturidade, ele tem um pouquinho mais de experiência. E lá na frente, eu falo uma coisa, irmão, a gente não é dono da verdade, não. Mas tantas coisas que eu converso com meu filho, daqui a pouco ele volta para mim e fala, pai, tu tem uma boca. Pai, tu tem uma boca, não é isso? Eu vivo isso muito lá em casa, muito. Não uma vez ou outra. Tem coisas que eu converso assim, conversa isso, vai acontecer isso. 5 minutos, daqui a pouco acontece o telefone, uma ligação, acontece, não é isso? Isso não é vaidade de falar isso, não, irmão. Mas por você ter uma vida com Deus, você ter a palavra dentro de você, você tem um discernimento das coisas melhor. Então, amados, o abençoado é quando a gente alcança isso na nossa vida espiritual. Quando a gente entende que Deus levanta pessoas para ser bênção, independente do que vem da parte de Deus para a nossa vida. Isso se chama maturidade espiritual. E lá na frente, né, você pode dizer, meu Deus do céu, como é preciso. Então, amados, vamos estar ouvindo aqui uma palavra que Deus ministrou ao meu espírito. No Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 1 a 8, servo fiel produz frutos. Fala para o seu irmão, servo fiel produz frutos. Não é o pastor que diz, é a Bíblia que fala, é Deus. João capítulo 15, versículo 2 diz assim: toda vara que em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais
fruto. Vós está limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como as varas de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas que está em mim. Eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, se secará. Os colhem, lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Diga assim: Deus é glorificado. Deus é glorificado. Fala assim agora: como? Continua o versículo: que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Pode sentar adorando ao Senhor, queridos, filhos e filhas de Deus. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração e de entendimento da palavra. Pai, em nome de Jesus, que tudo que possa ser ministrado, possa ser gerado em nosso espírito. É o espírito que deve predominar, não a alma, não a minha emoção, não as minhas paixões, os meus sentimentos, mas que venha predominar a vontade do Pai em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na qualidade de servo. Fala que o Teu servo te ouve, Senhor. Que Teu Espírito possa ser mais uma vez o ministrador deste lugar. Nós colocamos a vida do pregador em Tuas mãos, como sendo a palavra de revelação, de sabedoria e de conhecimento. Fale conosco, Pai. Nos gere crescimento, avivamento, saúde espiritual. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Queridos, aqui Jesus, Ele começa a ensinar algo tremendo, através dessa parábola. E Jesus, Ele faz uma analogia, utilizando uma planta muito fecunda, que é a própria videira. A videira é que produz uva. A Bíblia nos compara como varas, e se essas varas estão enxertadas na vide, ou seja, a vide é o próprio Senhor Jesus, aonde nesse contexto o agricultor aqui, é o próprio Deus. E a Bíblia me diz que aquele que está enxertado na videira, em Cristo, as varas que sou eu e você, a igreja do Senhor, aquela vara que está enxertada, ela produz muitos frutos. E a videira é assim. Se você tiver uma oportunidade, talvez numa revista, talvez num documentário, pela televisão, você vê que a vide que produz a uva, em uma vara, dá muitos frutos de uva. Não é somente um fruto, são vários. E da mesma forma, Deus, Ele compara a sua igreja, que sou eu e você. Diga comigo: igreja, sou eu. Ele compara você, a mim, como igreja, que da mesma maneira nós devemos produzir muitos frutos. E só assim, a Bíblia diz que seremos chamados verdadeiramente discípulos de Deus. A irmã Cristiane aqui, nada combinado, mas ela estava falando aqui do testemunho da Flor de Lis, e conheço, já tive vigílias com Flor de Lis anos atrás. Acompanhei o ministério dela, já tive também com homens de Deus ali, que também naquele grupo ali andava, como o Jorginho Xerém, pastor Danielzinho, profetas de Deus. Acompanhei, tive muitas vigílias com Napoleão Falcão. Amados, é tremendo o testemunho. Mas com certeza, um dia essa palavra entrou no espírito dela. E isso não é somente para ela, é para todos. Eu tenho que entender que, como servo de Deus, eu preciso frutificar. Quando Deus, Ele nos concedeu a salvação da nossa alma, o propósito
converter e nos salvar. Se fosse assim, no momento que você aceitou Jesus Cristo, você se converteu, Ele te salvava e te levava para o céu. Por que então nesse meio tempo nós estamos aqui? Porque Deus pretende que além da sua conversão, nesse meio tempo, eu e você como igreja, precisamos cumprir um propósito de Deus. Qual é? Produzir muitos frutos. Não somente em nosso caráter, em nosso testemunho de vida, mas também ganhando almas, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Jesus não somente veio salvar a nossa vida, Jesus Ele não quer somente que nós venhamos a existir, mas Deus Ele requer de nós que venhamos a viver um verdadeiro chamado de Deus em nossa vida. E a grande pergunta é: estamos vivendo esse chamado? A nossa vida tem produzido os frutos para o reino como Deus espera? Flor de Lis, falamos aqui de 30 e poucos filhos naturais, ali são órfãos, fora os espirituais, seja até mais. São quanto? Tem mais, até mais de 50. Fruto. Eu posso comparar com um cacho de uva. Mas a grande preocupação, né? A palavra é para mim, para você, para Flor de Lis, para pastor, para todos. Independente do ministério, independente de quanto tempo você tem de igreja, independente da tua faixa etária de idade, a Bíblia nos chama, nos convoca para uma grande missão. Deus não quer somente que eu exista, mas Ele quer que eu venha viver o seu propósito em nossa vida. Ele não quer que eu somente me converta e passe a vida inteira somente ouvindo uma mensagem, somente me alimentando. Isso é parte do processo. Deus nos capacita exatamente para isso, pela sua graça. Ele nos dá unção, o seu Espírito está dentro de nós pela graça, Ele nos dá sabedoria pela graça, Ele nos dá revelação pela graça, Ele nos concede dons pela graça. Para quê? Para ser útil. Aleluia! Para produzirmos frutos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso é tremendo. Em Romanos capítulo 7, versículo 4, isso nos mostra que Jesus não chamou somente para converter eu e você dos nossos pecados, mas Ele nos convoca para viver um chamado. Em Romanos 7, 4, versículo 4: assim, meus irmãos, Paulo fala à igreja de Roma. Mateus, abaixa só um pouquinho o meu microfone, por favor. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Em alguma versão está: para que pertence a outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Quantos entenderam isso aqui que Paulo está dizendo? Ele está falando aqui o seguinte: olha, nós estamos mortos no pecado, nós somos salvos por Jesus Cristo, nos convertemos a Ele. Só isso? Não. Ele diz o seguinte: em outro tempo, nós éramos servos de quê? A Bíblia fala que nós éramos servos do diabo. Em Efésios você vê isso, capítulo 2. Nós éramos escravos do próprio Satanás. Satanás fazia o que bem pretendia da nossa vida. Havia uma legalidade. Mas agora nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. E eu farei a diferença do império e do reino lá no seminário. O império pode ser fraudulento. O imperador ele pode entrar no império através de um golpe. Pode ser através de uma traição. Mas o reino, só sucede o reino aquele que é filho. Nós estamos diante do império das trevas, fomos transportados para o reino da luz. Mas só que nesse reino, nós continuamos a ser servos, não mais do diabo, mas servimos agora o reino. Aleluia! E qual é esse serviço? Dar frutos
vocês foram livres da morte, não tem domínio sobre vós, vocês são salvos. Nós somos livres da condenação eterna. Agora vocês foram chamados para dar frutos. Quantas almas, quantas vidas eu tenho me atentado que andam ao meu redor para falar do amor de Deus? Quantas pessoas eu já atraí através do meu testemunho que hoje estão do meu lado cultuando a Deus? Pastor, deixa eu pensar. Quantas almas nós estamos ganhando para Jesus? A Bíblia está falando que isso aqui é somente o pastor que tem que fazer? É o evangelismo? É os profetas ou toda a igreja? Quantos aqui são salvos? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão livres da condenação? Glória a Deus. É para você também gerar fruto para Deus. Aleluia. Deus fala que os verdadeiros discípulos é aqueles que produzem o quê? Muitos frutos. A Bíblia fala que a árvore boa dá bom fruto, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Meu irmão, se eu fui chamado para servir ao reino, servo ele faz o quê? Serve. Se serve, a Bíblia me chama de servo, eu não sirvo, meu irmão, isso causa uma grande indignação no coração de Deus. E você vai ver isso biblicamente. A Bíblia diz o seguinte: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus faz acepção de pessoas? Não. Porque quando a gente lê a princípio esse versículo, e quando a gente lê que Deus não faz acepção de pessoas, a gente faz uma bagunça, uma salada no nosso entendimento. Se Deus não faz acepção de pessoas e muitos são chamados e poucos são escolhidos, Deus está fazendo acepção? Não. O chamado é para todos. Os escolhidos são aqueles que respondem o chamado de Deus. Quem faz a escolha somos nós. O desejo dele é que nós venhamos a produzir. Já viu aquela pessoa assim: eu acho que Deus tem uma obra na minha vida, e ela fica esperando o dia, a hora de Deus realizar essa obra. Eu tenho um chamado. O meu chamado, Deus falou que eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou ser um levita, eu vou ser um apóstolo, eu vou ser um mestre na palavra. Deus falou que tem promessa que eu vou ser um pastor, uma pastora. Mas espera aí, você está esperando? O chamado começa quando você começa. Você não começa como pastor, você não começa como mestre. Existe etapa. Mas isso dá muito trabalho. Servir a Deus dá trabalho. Eu tenho que estudar, eu tenho que praticar esse serviço desde já, porque através do fruto você vai ser reconhecido no ministério que você tem. Se você não produz fruto, como é que pode dizer que essa pessoa tem um ministério? Para chegar a um pastoreado, eu tive que primeiro produzir fruto, para depois eu ser o quê? Levantado a um pastor. Primeiro nós temos que produzir frutos, ser reconhecido diante dos homens, para ser reconhecido diante de Deus. Quando você é reconhecido diante dos homens, com certeza Deus já está reconhecendo o teu chamado. Ele te separou desde o ventre, seja da mãe, seja ali da obra que Ele quer realizar. Porém, essa participação, essa cooperação, quem tem que realizar, dar o pontapé inicial, somos nós. Eu vi um testemunho de um pastor que ele falou assim: eu estava 8 anos, eu sabia que Deus tinha um chamado, mas aquela concepção, eu tenho um chamado, então se nada acontecer na minha vida, é porque na verdade Deus não tem um chamado. Não. Os sinais só seguem aqueles que se movem. Aleluia. Ele falou que ficou 8 anos parado, prostrado, esperando que talvez um anjo do céu ia realizar esse ministério da vida dele. Ele falou assim: eu perdi 8 anos. E a Bíblia fala que o nosso tempo tem que ser remido. O que mais nós temos que valorizar, a Bíblia nos ensina, é o tempo, mais até mesmo que o dinheiro. Se valoriza mais o tempo do que o próprio dinheiro, segundo a palavra. Porque o tempo, irmão, não se congela. Não existe poupança de tempo.
Ontem o que você pôde produzir, passou. Se você não produziu ontem aquilo que teve que fazer, passou. Se eu estou pensando em fazer uma faculdade, as pessoas começam a botar as dificuldades. Eu não faço faculdade, sabe por quê, pastor? Eu não estudo porque vai levar 6 anos, 5 anos, é muito tempo. Agora eu vou dizer uma coisa para você, com sabedoria do céu. Esses 6 anos vai passar da mesma maneira. Ou tu acha que o tempo vai parar com você? Vai levar 6 anos. Se você fizer ou não, esses 6 anos não vão passar? A diferença é que você botou uma meta, um objetivo, você vai chegar lá. Aí as pessoas começam a botar barreiras, pessoas começam a colocar dificuldades, até mesmo para exercer o quê? A obra. Senhor, eu sou servo. Tudo quanto vier às minhas mãos, eu vou fazer com todas as minhas forças, como diz Eclesiastes 9:10. Porque para onde nós vamos, não tem mais indústria, não tem mais comércio, não tem mais o que fazer. O que temos que fazer é agora, é já. Deus tem pressa. Se Deus não conta com a igreja para estabelecer o seu reino aqui nessa terra, Ele vai contar com quem? Com o macumbeiro? Com o espírita? É com o católico? É com o budista? É com os muçulmanos? Quem é que tem a verdade que liberta, irmão? Quem é que tem a unção de Deus na vida para pregar? Que foram ungidos para isso? Quem é que tem um nome sobre todo nome? Isso tudo foi dado pela graça, mas é para ser utilizado. A graça te capacita para eu e você frutificar. Não é para ficar do mesmo jeito. Porque às vezes, irmão, muitos, grande parte, passam a vida inteira dentro da igreja, somente olhando para o seu próprio umbigo. O meu problema, os meus interesses, as minhas metas, os meus objetivos. Eu tenho que conquistar mais, eu tenho que ter mais. Irmão, Deus tem prazer em te abençoar. Sempre falo isso aqui. Não é pecado você ter as coisas. Pecado é quando você não valoriza aquilo que há de maior na sua vida. Ele é um tesouro, Ele é a pérola preciosa, Ele é tudo em nossa vida. Aleluia, aleluia. Quando Ele deixa de ser prioridade, quando eu começo a perder essa visão, logo é impossível de dar frutos, porque as coisas começam a tomar lugar na minha vida, me tornando uma pessoa improdutiva. Deus não quer que a igreja seja uma igreja. Eu falo igreja, não é denominação não, irmão. Igreja sou eu e você. Deus não deseja que a sua igreja não foi chamada para ser uma igreja estéril. Deus chamou, comparando uma videira, para ser uma igreja fecunda, uma igreja que frutifica, uma igreja que gera vida em outros, dentro da sua casa, dentro da sua vizinhança, participando da obra. Deus não chamou somente para nos converter, abandonar o pecado. Sim, converter, abandonar o pecado, mas ter uma vida ativa com Deus. Ter uma vida com propósito. Porque pessoas que estão esperando resolver a sua vida por inteira e completa para realizar alguma coisa para Deus, não chega a lugar algum. Aleluia, irmãos. E aqui vai dizer o seguinte. Abra lá em nome de Jesus, em Lucas capítulo 13. Em Lucas capítulo 13, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Acharam? Versículo 6 diz assim: dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira. Fala assim, figueira. Aqui já mudou, né? Essa figueira estava na vinha. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Lugar de vinha, na vinha tem que ter o que? Uva. Mas nessa vinha tinha uma figueira. E a figueira disse que é mais alto do que a vinha. É uma planta mais alta. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela
fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro, aquele que cuida da vinha: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não a acho. O vinhateiro diz: corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Está perguntando aqui o vinhateiro: vem cá, tem uma vinha, tem uma figueira que não é vinha, é uma figueira, ela é mais alta que todos, ela se destaca. E aí o dono da vinha passou e falou assim: vem cá, essa vinha está plantada aqui, já há 3 anos que eu busco fruto, eu estou vendo e não sei nada. Corta ela, ela está ocupando o lugar inutilmente. Isso aqui é Deus falando. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque, ou seja, adubre, botar esterco, né? Se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Aí o verdadeiro falou assim: olha, é mais um ano, misericórdia. Deus tem um tempo, tem um tempo da misericórdia. Passa um ano, passa um tempo, passa meses, passa isso. Se não produziu fruto, é o que? Corta. Aí, não, peraí, vamos botar aqui, vamos alimentar, vamos adubar, vamos ver se ela consegue, vamos dar mais um ano. 3, 4 anos. Isso aqui exemplifica a misericórdia. Um tempo. Mas ele disse: vai ter mais um ano. Se não produzir o fruto, ela vai ser cortada. Se produzir, amém. Mas se não produzir, vai ser cortada. Meu irmão, uma das piores palavras de se ouvir nas Escrituras Sagradas é a palavra inútil. E a Bíblia fala que naquele grande dia, Deus também vai liberar uma palavra como essa, para aqueles que andaram inutilmente. Naquele grande dia a Bíblia fala: bom servo fiel, no pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Existe o mau servo, existe o inútil. A Bíblia fala que ela está ocupando espaço inutilmente. Meu irmão, não basta somente ocupar o espaço, tem que produzir fruto. Tem que produzir. Deus espera isso de cada um de nós. Deus quer que todos viemos a produzir frutos. E figueira. Só que quando está a figueira aqui, o Espírito Santo me lembrou da figueira que Zaqueu subiu, chamada figueira brava. Figueira brava. A figueira brava que Zaqueu subiu, porque era baixo em sua estatura, e ali ouviu que Jesus ia passar, e sobe, chamado sicômoro, né? Ele subiu ali uma figueira brava. Essa figueira brava, eu estava estudando, a figueira brava é uma figueira que o seu fruto é viçoso, tem vista, tem aparência, mas ela libera uma toxina, que se alguém tentar comer, vai passar no mínimo mal. E tem pessoas que são figueira brava, irmão. Libera toxina, palavras, coisas que contaminam. Então, irmão, Deus, Ele quer que eu e você, guarda isso em nome de Deus, que o Espírito Santo venha falar em cada coração. Que você venha realmente a servir a Deus. A servir. E aqui falando de inútil, a palavra de Deus aqui no versículo Lucas, eu acho que é 17. Isso, Lucas 17. Jesus, ele dá aqui também um ensinamento em Lucas 17. Olha só como é que é tremendo isso aqui. No versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo, olha o que Jesus está falando aqui, irmão. Olha o padrão de Jesus Cristo, é alto. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizer: somos servos inúteis. Espera aí, Jesus, espera aí, Jesus, o senhor se enganou. Tem alguma coisa errada aqui.
Jesus está falando o seguinte: olha, quando você fizer tudo aquilo que eu mandei, vocês serão chamados inúteis. Espera aí, esse é o padrão alto de Jesus, meu irmão. Ele está falando, se aquilo que eu faço, para mim e meus olhos humanos, escute isso, estaria bom. Se eu só tivesse aqui mais pregadores, um pregador, se você só prega, para mim tá bom. Se você só louva aqui no teclado, irmão, tá bom. Se você ali, meu irmão, está saindo evangelizar, é você evangeliza? Amém. Se você é um mestre, amém. Para mim, meu Deus do céu, se todo mundo está funcionando no seu devido lugarzinho, pregando, evangelizando, tocando, não falta, é presente, para mim está maravilhoso. Sabe o que Jesus fala? Se você fizer aquilo que eu só mandei, é chamado de inútil. Por quê? Continua aqui, ó. Porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aí ele conta uma historinha, antes de falar isso aqui, ele explica através de uma parábola. Olha qual é a parábola que Jesus explica, aqui no versículo 7. Qual de vós, no mesmo texto, Lucas 17, 7, qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara a ceia, cinge-te, serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Olha o que ele está falando. Ele começa a explicar para depois fechar nesse versículo, ele dá esse ensinamento através dessa ilustração. É a mesma coisa, você é patrão, você é teu servo, está lá, ele está lá no teu, apacentando o gado, ele volta do campo, você olha para ele é teu servo, fala assim, meu querido, se limpa aí, toma teu banho, vamos ceiar, bota a mesa, eu vou comer, eu vou beber, e depois você come. Aí ele fala, essa pessoa, depois de feito tudo isso, aqui no versículo 9, porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Tipo assim, o patrão, glória a Deus pela sua vida, você tomou banho, você cuidou do meu gado, aplaudo para você, glória, 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 glória. Jesus está falando não, ele fez mais do que a obrigação dele. Às vezes fazemos uma coisinha, se não tiver um aplauso, irmão, a gente tem que ser grato também. Mas Jesus está ensinando exatamente isso aqui. Porque você vai aplaudir, ele vai falar o quê? Ele não fez nada demais, ele não está ali para ser servo. Olha o nível que Jesus, o padrão dele é para a nossa vida. Aí ele entra nessa palavra aqui. Se você só faz o trivial feijão com arroz, né? Por isso que como um líder, a gente tem que dar exemplo. O líder, ele não tem que ir para mandar, ele tem que ser para ser uma influência. Agora as pessoas têm que estar abertas ou não para essa influência, né? Se tiver que pregar, prego. Se tiver que limpar banheiro, limpa banheiro. Se tiver que passar a vassoura para tirar a poeirinha para os irmãos sentar, sacudir a cadeirinha para os irmãos chegar, a cadeira tudo arrumadinha, faço porque sou servo. Porque eu não quero chegar naquele dia de ser chamado inútil. Agora, entenda bem, se uma pessoa que no padrão faz tudo direitinho é chamado inútil, e aquela que nem no padrão está? É o quê? Meu irmão, não tem palavra. Se eu sei o que eu tenho que fazer, se existe planejamento, e se existe ali a direção, sabe o que tem que fazer, não faz. Não, por causa disso, não, por causa daquilo, não, por causa disso, não, por causa daquilo. Vamos adubar, vamos adubar, vamos adubar. O errado é quem, irmão? Se você chegar numa sala de aula, o aluno está ali, você ensina tudo certo e errado. Ele não faz, o culpado é professor? Se você está numa empresa, está lá o empresário, está lá. É dado uma ordem, é dado uma visão. Se a pessoa não faz, o culpado é o empresário? E na igreja? O culpado é o pastor? Meu irmão, se a gente não entrar com esse espírito de servir a Deus, nenhum homem, nem apóstolo, nem Jesus vai nos convencer disso.
gente tem que ter humildade para reconhecer. E uma característica de servo é humildade. Se a gente não tem humildade para servir, como eu posso, irmão, produzir frutos para o reino de Deus? Aleluia. Estive conversando com uma das irmãs um dia aqui lembrando que já ouvi esse testemunho. Uma juíza, diaconisa da casa de Deus. Juíza, diaconisa. Já ouvi isso. Aí muitos da igreja sabem que ela é juíza. Mas você fazendo isso? Você é uma juíza. Sou juíza lá fora. Aqui eu sou servo aqui. Estou aqui para servir. Meu mosquito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o evangelho, irmão. É bom ouvir palavras que às vezes massageiam, mas essa é a verdade. E tem que ter um que levantar para dar cara a tapa e pregar a verdade. Eis-me aqui. Compreendido ou sendo incompreendido? Eis-me aqui. Sofra eu, mas não a tua obra. Aleluia. E aqui, irmãos, em nome de Jesus, em Lucas 3:6, ele vai dizer o seguinte aqui. Em Abacuque, capítulo 3, falando de figueira. Aí o Espírito Santo falou comigo isso aqui comigo. Vai lá para Abacuque. Abacuque 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça. Você acha que a agricultor não está doido para ver a figueira florescer? Ele não é contra não, ele é a favor, irmão. Mas tem coisa que não depende dele. Meu irmão, qualquer empresário não quer ver os seus trabalhadores crescendo. Qualquer professor numa sala de aula não quer ver seus alunos ser bem-sucedido. Qualquer chefe de família não quer ser os seus filhos bem-sucedido. Qualquer pai espiritual não quer seus filhos produzindo. Qualquer um, meu irmão. Mas mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Jeová, o Senhor, é minha força, fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Essa aqui é a verdade. Então o nosso olhar tem que estar em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então, meu irmão, uma primeira coisa que eu entendo para produzir frutos, uma primeira coisa que eu aprendo, pastor, eu preciso produzir frutos. Quando há essa humildade, a gente cresce, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Em Mateus capítulo 3, está aqui, irmão, a receita. Não vou chamar de receita, mas uma forma de expressão. Mateus 3, no versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, mudar de mentalidade, de atitude, de posicionamento. Arrepender do que para produzir fruto? Arrepender que até hoje não produzi nenhum. Arrepender de não ter deixado o Espírito Santo realizar uma obra que Ele quer realizar na minha vida. Me arrepender de entender que Deus não quer que somente eu exista,
mas quer que eu cumpra um chamado, um propósito dele nessa vida. Me arrepender dos pecados que me separam de realizar a obra dele. Me arrepender da insubmissão, da rebeldia. Me arrepender de valorizar mais as coisas do mundo do que o reino de Deus. Quando começa a ter esse arrependimento, você já começa a botar um broto na tua vida. Começa a produzir frutos. Me arrepender desse tempo perdido. Me arrepender de não ter lido a Bíblia toda com mais de 10 anos de igreja. Me arrependi de não ter saído esse todo o tempo para ganhar uma alma para Jesus. Aí começa uma obra. Se não tiver esse fruto, irmão, não começa. Tem que se arrepender. Aleluia. Tem que deixar para trás. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É crucificar a carne para viver a vontade do Espírito. E crucificar a carne dói, porque é um confronto, alma, sentimento, mente. Eu não entendo, não acredito, não concordo. A sua base é a palavra? Ou sua base é seu sentimento? Eu aprendi uma coisa, irmão. Tudo que eu devo falar com alguém, eu devo falar conforme a palavra. Pedro me diz que eu tenho que administrar minha vida através da palavra. Não é o que eu penso, o que eu acho, mas aquilo que Deus diz acerca de nós. Mas para isso a gente tem que ter humildade. Aleluia. Eu posso pegar aqui 1000 sermão. Se você não entender que essa palavra é de Deus, você vai levar para o natural e vai achar que é o pessoal. Aí começa a gerar incompatibilidade espiritual. Não gosto dessa mensagem. Não gosto desse tipo de pregação. Não gosto desse pastor. Toda palavra que te confrontar, meu irmão, você não vai gostar. Se você está com uma mágoa e Deus liberar uma palavra de perdão, se você não entende que é Deus usando a boca daquela pessoa para falar conosco, se não tem essa visão espiritual, se não tem essa maturidade, você vai levar para o campo pessoal. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra os principados e potestades. E o diabo trabalha exatamente nessa imaturidade espiritual. As pessoas começam a achar que é coisa pessoal, porque não me ama, porque não sou entendido. Não. A direção é de Deus. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Tem muitos momentos aqui que é muito mais cômodo chegar aqui, te liberar várias palavras aqui de fé e de milagre. Mas quando Deus fala assim, você tem que pregar isso aqui. Sabe por quê? Não é para ferir ninguém não, irmão. Porque meu povo perece por falta de conhecimento ou por ignorar o conhecimento. A função do pai é ensinar o filho. Se eu não mostrar o conhecimento da verdade, eu vou pagar um preço por isso. Mas a partir do momento que eu levo o conhecimento da igreja, a igreja não faz, ou a igreja não ouve, o sangue de cada um está sendo lavado nas minhas mãos. Então eu não posso ficar em cima do muro. Não posso falar, senão vai me magoar. Não, eu tenho que pregar a verdade. Porque a verdade vos libertará, assim diz o Senhor. Aleluia. Então, queridos, aqui diz a palavra de Deus. Voltando lá em João, capítulo 15, versículo 16. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. O que eu tenho visto, tantas coisas que a gente tem visto, não somente fora, mas dentro das igrejas. Não só eu, pastores. Eu assisto muitas mensagens, estudo. E o que nós estamos vendo hoje, eu vi um pastor que ele falou, irmão, eu estou carejado. Tem pessoas que começam a fazer a obra de Deus, é como trabalhasse com um pico. Tem hora, pum, todo mundo aí. Daqui a pouco, cadê aqueles 10?
10, 70? Ficaram para trás? Cadê os 12? Foram embora? É um pico. Só que Deus avalia a nossa caminhada espiritual, não é pelo seu início, é pelo seu fim. A avaliação que Deus terá de cada um de nós, mim, da sua vida, você pode ter começado bem, meu irmão. Quantos começaram bem e terminaram mal? E quantos não começaram tão bem, mas terminaram bem? Não começaram tão bem, começaram mal e terminaram bem. Deus avalia o nosso final. Aleluia. Tem pessoas que começam a realizar uma coisa hoje, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto no grego é útil, a residir no reino. Deus não tem plano para aquele que recua. Deus não tem plano para aquele que avança. Se eu sou fiel até aqui hoje, Deus ele vai depositar mais graça para mim ser fiel amanhã. Se Deus tem me dado graça para cuidar de 100 número de pessoas, a gente fala, não é fardo, não é fardo não. Ele dá um fardo maior que você não possa carregar. Eu fico com a palavra, não aquilo que penso. Ele vai te dar uma graça dobrada, uma unção dobrada, para você alimentar 200, 300, 400. E com a graça fica mais leve. É mais fé, mais sabedoria, mais unção, mais paciência, mais amor. Então, irmão, aqui a palavra de Deus, voltando aqui em João capítulo 15, ele diz no versículo 15: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Versículo 16: meu irmão, Deus te escolheu. Fala para o teu irmão, Deus te escolheu. Deus te escolheu, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Está falhando aí. Baixa aí, baixa aqui. Baixou tudo. Esse amplificador está cedo. Fala assim: Deus te escolheu, irmão. Deus te escolheu. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Ele nos chamou, Ele nos nomeou, Ele nos convocou, tem um propósito. Nós estamos aqui porque queremos paraquedas. Aleluia! Ele olhou para você, sonhou com você, Ele te salvou, Ele tem um propósito a realizar, e é de dar muitos frutos. O propósito ele não é somente te abençoar, não é somente que você venha ter a sua casa própria, não é somente que você tenha uma vida financeira regalada, não é somente que você tenha uma vida profissional bem sucedida, não. Isso tudo ele pode, mas ele tem algo mais, que tem ali relação ao reino dele. Aleluia. Eu faço por você, meu filho. Não é que troca não, mas ele quer que você também faça para ele. Ele não faz por não porque ele é prazeroso, é Deus de amor. Amados, só podemos servir a Deus quando você alcança essa graça de Deus que você teve na sua vida. Quem não alcançou a graça não consegue servir. Ele fala, olha, que eu te nomeei para que deis fruto ou propósito, e o vosso fruto permaneça. Não é aquela coisa, faço hoje, amanhã não faço mais. Isso permanece onde? Aquele que dá fruto, a Bíblia fala que quando dá fruto, limpa e produz mais, não é menos. Ele limpa, às vezes a obra tem que passar por uma poda para dar mais fruto. A poda dói? Dói.
produzir mais fruto. Aí aqui está falando, fala para o teu irmão, meu irmão, só pela graça que nós servimos. Abre em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3. Opa, desentupiu. Colossenses capítulo 3. Roter, chegou e a sujeira deixará pelo pano. Vamos lá, abaixa só um pouquinho lá, Deus. Som. Baixa um pouquinho, por favor, filho. Glória a Deus. Baixa mais. Som. Aí. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Meu irmão, tem muitas pessoas que foram chamadas, nomeadas por Deus, que só estão buscando as coisas que são de baixo. Só que são terrenas, naturais. Aí ele diz, pensai nas coisas que são de cima. Fala para o irmão, pensa um pouco mais no céu, irmão. Pensa um pouco mais no céu. E não as que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, avareza, e etc. aí. Pelas coisas vem a ira de Deus. Espera aí que eu acho que espera aí. Deixa eu ver aqui, Colossenses. Espera aí, gente. Acho que eu deu. É 1. Vai aqui no 1. Errei, perdão. Vamos ler aqui do... Perdão, é Colossenses 1. Eu leio o 13 aqui, estava errado. É Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 13 e diante. Mas tem a ver com a mensagem, né? Tudo é tremendo, né? Menos quanto o céu, aleluia. Graças te damos a Deus, versículo 3, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Paulo aqui nesse momento, ele está orando para o progresso espiritual da igreja de Colosso. Ele está orando a favor da igreja, para que a igreja venha a crescer espiritualmente, a progredir. E ele diz, versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. Primeiro passo, para você servir a Deus, você tem que ter fé, que essa é a vontade de Deus para a sua vida. A fé genuína, ela tem execução. A fé não é aquela fé de boca. A fé, ela verdadeira, produz obras. Primeiro, eu tenho que ter fé, que Deus me chama e me nomeou para isso, para eu dar frutos. Segundo, eu tenho que ter amor pelas almas. Eu tenho que amar. Se você não ama aquelas pessoas que estão perecendo indo para o inferno, sabendo que aquela alma vai para o inferno por você conhecer as verdades de Deus, se você não anunciar a palavra, se você não ter essa preocupação de ajudar, porque você tem a verdade, você tem o Espírito, você tem o nome de Jesus, tem a palavra. Aí ele diz, olha, pela fé, pelo amor que vocês têm, aqui o próprio Paulo exalta eles, por causa dessa esperança que vos está reservada nos céus. Qual é a esperança que está reservada nos céus, querido? É eternidade. Por causa dessa eternidade, que muitos precisam ser alcançados. Ele começa a dizer, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Vocês foram alcançados pela graça, igreja? É isso que Paulo está dizendo. Vocês não receberam a salvação? Vocês não sabem que existe uma eternidade? Pensando nessa eternidade, mediante a fé no amor pelas pessoas, dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, seja dentro da igreja, participando da obra, ativamente, por causa da graça que você recebeu, a graça, o favor, a unção, o poder, a virtude, a sabedoria, os dons, os talentos, parábola dos 10 talentos, Mateus 25, Deus 10 talentos, que talentos são esses? É a sua aptidão física,
é a tua sabedoria, é a unção, é o nome de Cristo, é os dons. Ele investiu, não foi pouco, não foi muito, irmão. Ele deu 5 para um, não menosprezando o outro, porque é ou 2 ou 1, não, mas deu de acordo conforme a sua capacidade. E a palavra foi liberada para todos. Olha, agora eu confio em vocês, vocês têm habilidade para isso, recebe, realize o trabalho, porque eu vou voltar. Ele fala que depois de um determinado tempo, ou seja, esse tempo não é nunca. Esse tempo significa que ele vai voltar. Aleluia. Glória a Deus. E ele chama para prestação de contas. Eu te dei 5. O que você fez com a sua vida? O que você fez com tudo que eu investi em você? Eu multipliquei mais 5, Senhor. Ele fala granjear, que significa administrar com esforço. Meu irmão, ninguém quer suar mais a cabeça para servir a Deus. Para estar às vezes num culto é um sacrifício. Para estar num culto, isso não é servir a Deus, não. Eu vi o pastor falou, de hoje as pessoas começam a chegar aqui entusiasmado, chega a ver na primeira cadeirinha, daqui a pouco está no meio da cadeira, daqui a pouco está atrás, daqui a pouco está lá, criticando, reclamando, murmurando, daqui a pouco está lá no mundo. Não está vivendo o Evangelho. Faz uma limpa aí para produzir fruto. Limpa o coração da maldade, da malícia, da murmuração, da soberba. Para sentir a presença de Deus, primeiro tem que se esvaziar. Limpa. Mas para isso tem que dar lugar para o Espírito Santo fazer uma faxina. Aí aqui diz, frutificando, aí que diz, ó, aí você vê aqui no versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Como é que você anda dignamente? Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meu irmão, se a gente não está nessa visão, meu irmão, a gente não está vivendo como servo. Se nós não estamos nessa visão, estamos sendo desqualificados na qualidade de si. Você foi chamado para crescer, foi chamado para ser abençoado, mas foi chamado para ser também uma bênção. Fomos chamados para viver longe do pecado, santidade, somos convertidos, somos salvos, não temos mais comunhão com o pecado, meu irmão, entenda bem isso. Mas fomos chamados para ter uma vida ativa com Deus. Não basta somente abandonar o pecado, tem que ter uma vida ativa com o Senhor. Guarda essa frase. Guarda essa frase que eu vou dizer, igreja. Pecado não é somente aquilo que você faz. Eu roubei, adulterei, idolatrei, é pecado, eu cometi. Pecado significa também aquilo que você não faz, que era para fazer. Pecado significa errar o alvo. Se Deus tem um chamado, se Deus tem uma direção, se a igreja tem uma visão, se não executamos isso, estamos em pecado. Pecado não é somente aquilo que pratico, é aquilo que deixo de fazer quando eu sei o que tenho que fazer. Eu não roubo, eu não me prostituo, não vivo adultério, mas às vezes eu estou deixando de viver aquilo que Deus me chamou. Aleluia. E hoje às vezes você vê pessoas ainda indecisas. Não sei se eu sirvo a Jesus, estou em cima do muro, não sei se me batizo ou compro bicicleta, não sei para onde que eu vou, com a igreja. Deus não me chamou. Se eu fosse você, irmão, tomar uma posição o mais rápido possível. Mais rápido possível. Tem pessoas que estão na igreja, não sei nem de onde ela está. Está congregando, está contando. Deus é congregando. Não está me abandonando? Não, estou orando ainda. Deus não falou nada. Vai se batizar não? Quanto tempo? 10 anos na igreja. Estou vendo. A gente está tão enganado com o Evangelho, com as verdades desse Evangelho.
É, meu irmão. A verdade ela é dura. A verdade é dura, meu irmão. Evangelho você tem ganhos, é cura, é milagres, oh glória a Deus. Mas evangelho também tem perdas. Renuncia, toma a tua cruz e segue. Tomar cruz significa lá, Roma usava a cruz para pregar os malfeitores no Calvário. Aquela cruz tinha um símbolo. Quando a pessoa carregava aquela cruz, estava dizendo, é submisso a Roma. Quando Jesus fala, toma a sua cruz, você está dizendo, pega a tua cruz não é o seu marido, a tua cruz não é o seu pastor, a tua cruz não é o teu filho, a tua cruz não é o diabo, a tua cruz é a palavra de Deus. Toma ela e siga Jesus. Quando você faz isso, você está dizendo, eu sou submisso à palavra. A palavra de Deus. Aleluia! Tem pessoas assim, não, pastor, sabe por que eu não faço a obra de Deus? É porque eu sou muito comum. Eu não sou tão bom como eles. Eu não vejo nada. Mas Deus vê. Você tem alguma habilidade para dentro que Deus te deu, que Deus ele quer usar na obra. Para o seu reino. Eu vou te dar um versículo para você nunca mais falar essa besteira. Quando você começa a ler de Bíblia, você ainda tem resposta para isso. Lá no livro de Atos vai dizer o seguinte: Deus chamando a atenção de Pedro, não chame de comum nem impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro está falando dos gentios, naquele lençol que ele viu, naquela visão, os répteis, os animais. Eu não comer isso não, isso é comum, isso é impuro. Aí Deus, Jeová, puxa a orelha de Pedro, não chame aquilo que é comum ou de impuro, aquilo que eu santifiquei. Não chame de comum nem impuro aquilo que eu santifiquei. Ele está falando dos próprios gentios. Você tem algo em você que Deus quer te usar, meu irmão. Mas para isso você tem que levantar essa e dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe por quê? Ele santificou e te purificou. Ele fez a mesma coisa que fez com Isaías no capítulo 6, quando foi confrontado com a santidade. Senhor, tem olhos impuros, ou essa tralha toda que não presta. É você mesmo que eu vou te usar. Eu purifico a tua boca com a tenaz de brasa viva do altar. E te envio às nações como um profeta. O que eu tinha que fazer? Somente render e obedecer. Pastor, como é que produz os frutos? E por que muitos não produzem fruto? Isso é fácil. Você encontra essa palavra lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Abra a sua Bíblia. Está aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Versículo 12. O que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Diga comigo assim: entusiasmo. Que alegre. Jesus é bom. Glória a Deus. Adorar, eu amo. É um gato na meada. É um perto daqui, um perto dali. Amém, glória a Deus. Isso é bom. Eu te sirvo, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha noite e dia. Como o Zaqueu, quero subir, né? Muda a minha vida, muda. Pede mesmo, irmão. Pede mesmo. Muda mesmo. Ah, Jesus. Aí diz aqui: esse com alegria, mas não tendo raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Tentação, irmão. As ofertas, o mundo. E pastor, eu ia fazer a obra aí, ajudar o Senhor, tá tudo certo, estou animadão, mas hoje não dá não. Eu tenho um negócio aí para resolver, tem não de mim. Não dá para ficar aqui não.
Hoje tem uma festinha boa para mim ir, e dou um churrasco, uma picanha, sabe como é que é, né? Sou filho de Deus, né, pastor? Aí diz assim: e que caiu entre espinhos, que são que ouviram e por indo diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Sabe aquela faz a obra? Aquela água com açúcar, sei lá. Faz a obra, mas não com... Está tudo escrito, né, irmão? A gente começa a calmear as coisas. Eu não vi isso aqui, mas não. É mesmo? É. Cuidado com o que fala aqui, ó. Com as riquezas, a vaidade. Tem tempo para tudo, irmão. É como eu falei, meu irmão. Deus, Ele quer que você seja bem sucedido em tudo que você faz. Agora você não pode perder a visão daquilo que é primário na sua vida. Ele é a nossa pérola preciosa. Ele é o nosso tesouro escondido. Aleluia. Tudo passa. Ele não. Aí diz aqui: ninguém que ascendendo aqui, e que caiu na boa terra, estes são os que ouvindo a palavra, conservaram num coração honesto, bom, dão fruto com perseverança. Aqueles que ouviram e compreenderam. Diga comigo: compreender. Entender, não somente ouvir, mas compreenderam e entenderam. Você viu que todas as vezes na parábola Jesus fala assim, ó, eu falo uma parábola, sabe por quê? Muitos vão ouvir e não vão compreender. Sabe qual é a máxima da pedagogia? Você aprende isso em pedagogia. O compreender é quando muda o seu comportamento. Se não mudou o comportamento, você só ouviu a palavra. Você não compreendeu. Mas aquele que ouve com o coração de bom agrado, Senhor, fala que teu servo te ouve. Esse produzirão muitos frutos. 30, 60, 100. Aleluia. Aonde vai produzir fruto, irmão. Não tem como. Não tem como, irmão. Quando uma pessoa está cheia de Deus, quando uma pessoa entende o reino, quando ela entende que tudo é na vida dela, o primeiro lugar é Jesus, quando você acorda, o primeiro pensamento que vem é Deus. O primeiro pensamento quando acorda vem Deus na minha cabeça. Primeira coisa, acorda, é Deus. Quando eu dormindo, Deus. Estou sonhando, palavra vindo. Estou falando isso aqui de brincadeira não, irmão. Lá em casa, a única coisa que eu falo é só isso. Estou mentindo? Você sabe que tudo é Ele. Eu vejo Deus em tudo. Que eu preciso dele para tudo. Que sem Ele não sou nada. É Deus. Amo esse Deus, irmão. Amo meu Deus. Reconheço pela graça que Ele fez por amor à minha vida. Não podemos fazer algo pouco para Ele. Tudo que fizer com o Senhor, eu quero que tenha sacrifício. Já vi falou isso. Não quero só falar aqui, entregar algo a Deus que não tenha valor. E quantos tem que estar nessa visão, irmão? Davi não era pastor, era de ovelha, mas não era pastor ministério não. Era servo, adorador. Será que a minha vida eu posso dizer, eu tenho gerado fruto para Deus? Eu tenho sido um instrumento, eu tenho sido uma pessoa ativa. Deus pode contar comigo. Eu conto tanto com Ele, mas será que Ele pode contar comigo? Amados, eu fico vendo, né? Não é aqui, é todo lugar. A gente tem que pregar. Você vai na Batista Nova Jerusalém, tu conta nos dedos quem realmente é servo. Tem quase 2.000 membros. Você vai em qualquer igreja, vai na igreja da minha sogra, é a mesma coisa. Você vai aqui na Batista Nova Jerusalém, é a mesma coisa. Pessoas começam e não terminam. Pessoas que não se dispõem a nada. Tudo que faz, acha que é muito. E quando faz, eles fazem de tudo. Deus recebe isso aonde?
faz somente com uma prestação assim de obrigação. Por isso que só faz somente aquilo que manda, e às vezes nem faz aquilo que manda, aquilo que é solicitado, aquilo que é necessário. Como é que a obra fica, irmão? É uma responsabilidade de todos nós, irmão. Todos nós. Então aqui está dizendo, aqui diz, continuando o versículo, está falando aqui de fruto, versículo 16: ninguém acendendo uma candeia cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que entram, vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não há de saber vir à luz. Meu irmão, a cidade ficada ninguém esconde. Quando a pessoa dá fruto, meu irmão, tu está no teu trabalho, aquele ali, aquela ali, meu irmão, chega perto dele, a sabedoria é Jesus. Tem uma palavra de sabedoria para te dar. Quando tem uma oportunidade de falar do amor, ele fala. Você não consegue esconder, meu irmão. Quando a pessoa está num lugar e ninguém sabe que você é um cristão, meu irmão, tu não está sendo essa cidade edificada. Porque o cristão faz a diferença onde ele está, meu irmão. Não se pode esconder uma cidade onde tem a luz, ela está pronta, edificada. Olha lá para Petrópolis, aquelas serras. Chega ali à noite ali, olha lá. Não tem como esconder. Tem pessoas morando lá em cima, é alto. Tem como tapar aquilo. É a mesma forma a nossa vida. Quando ela é edificada, quando servimos, produzimos fruto, não tem como ser escondido isso. É notório, irmão. Todo mundo vê. Esse irmão é uma bênção. Essa irmã é uma bênção. Meu irmão, um servo de Deus útil, é uma pessoa prudente, já sabe, esse aqui você pode contar. Porque é servo, irmão. Ele parou de servir o diabo, mas agora ele serve a Deus. Ele saiu de um jugo, mas ele continua sendo um servo agora do Senhor. Não é mais escravo, é livre, é filho, é amigo. Ele até compartilha, eu te chamo de servo, é amigo. Eu te dou mais ideia, filho, para aquilo que eu quero na tua vida. Te nomeei para isso. Mas Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, irmão. Mas em tudo isso, Deus um dia, no final, é no final da nossa jornada que nós vamos ser avaliados. Às vezes a gente está distraído com tantas coisas, tantos problemas, isso. Quando você começa a cuidar de um problema de outros, na obra, servindo ao Senhor, Deus vai cuidar dos seus problemas. Tanta coisa, não, por causa disso, é por causa daquilo, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa disso. Meu Deus do céu. Senhor, obrigado, porque só eu não tenho problema na tua casa, estou aqui para te servir. Não é possível, eu acho que eu não tenho problema. Não é possível. Eu acho que eu não devo ter problema, eu acho que eu não tenho. Não temos problema, não é possível. E o líder, como foi falado aqui, está conversando com o irmão, tem que estar sempre bem. Tem que estar sempre com mansidão. Tem que ser sempre paciente. Tem que estar sempre amando. Se o líder fizesse aqui, pastor, tem que ter paciência. Você não pode esquecer que eu, pastores, somos seres humanos. Isso não significa que eu vou dar lugar ao pecado. Tenho Cristo na minha vida. Mas a gente quer exigir muito, às vezes, de uma pessoa e não faz isso aqui. Quero sempre ser abençoado com uma boa palavra, quero ser abençoado através das orações, quero fazer isso. O que a obra está precisando? Onde que eu posso servir o meu Deus? Onde eu posso ajustar as forças? Porque corpo é isso, irmão. Quando o corpo está bem ajustado, gera crescimento. Agora, se cada um se escusa para a sua vida, fica impossível realizar a obra de Deus. É mais fácil criticar, apontar, falar mal. É muito mais cômodo, irmão. Eu não sou a genia não, mas pode tacar pedra. Até aí, né, irmão? Tem que ir. Aí diz aqui, ó, Jesus, ele fala no versículo 21 do capítulo 8 de Lucas. Aqui no 18. Lucas 8, 18. Vede, pois, como vis, porque qualquer que tiver lhe será dado, qualquer que não tiver, até o que parece que lhe será tirado. Aquele
Olha só, qualquer que tiver será dado. Se eu tenho, Deus vai dar mais. Ele quer investir. Aquele que está disponível, ele quer usar. Tá? Deus tem sede, ele precisa. Almas precisam, vidas precisam. Mas qualquer que não tiver, até o que parece vai ser tirado. Foram ter com ele a sua mãe e seus irmãos, não podiam aproximar dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: está lá fora a tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Aí Jesus aqui, né? Se a gente olhar dos olhos naturais, Jesus foi mal educado. Não, mas a visão dele é essa. Tudo que ele faz é bom. Aí ele disse: minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. É aquele que ouve a minha palavra e executa. Pastor, eu pensava que era só ouvir no domingo no culto, a igreja ouvia, vai lá, estou ouvindo, pastor. Pastor, fica triste não, domingo estou no culto. Se não for na igreja, pastor vai ficar. Aí pastor liga daqui, liga dali, pastora liga. Se você é irmão de Jesus, você ouve a palavra, não somente ouve, se tu é filho, filho executa a palavra. Filho honra pai. Aleluia. Eu quero que você, aleluia, a vontade de Deus para o nosso irmão, a vontade de Deus é que produzamos fruto. Para fechar aqui em Isaías, eu vou ler mais um versículo. Isaías aqui, capítulo 5. Tanto é da vontade de Deus que eu e você venham produzir frutos, que Isaías capítulo 5 diz o seguinte, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado, olha que lindo, cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Isaías fala: cantarei ao meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha. Diz assim: o meu amado tem uma vinha em outreiro fértil, e a cercou, limpou das pedras, plantou excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Culpado é Deus? Não. Isaías 5, versículo 1 ao versículo 2. A vontade é essa. Hoje, irmão, as pessoas às vezes têm uma dificuldade, não querem sacrificar. Graças a Deus a gente tem van hoje, pega pessoas, traz. Se não tiver uma van, ninguém vem mais. Eu não posso nem vender a van. Se eu precisar da van para vender e investir na água, não, por que não? Muito sacrifício. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. É muito. Porque eu não tenho carro para me levar em casa. Já ouvi isso. Eu já ouvi isso de obreiro. Leva o pessoal, mas eu não tenho um carro. Pastor, quero que deixe presente, mas eu não tenho um carro para levar na minha casa. Pega um papel, percorre as igrejas aqui, anota como o pastor está levando ovelha dentro de casa. Pastor, é ruim, não? Daqui a pedra na gente. Fique de pé, abre em Salmo. Perdão, Salmo não. Abre Mateus capítulo 12. Vamos ficar de pé. Mateus capítulo 12, versículo 24. Para dar fruto, irmão, tem que viver isso aqui, ó. Tá aí? Eu não sei se é Mateus, é isso mesmo. Está onde? Hã? Não vou falar da semente de trigo. É Mateus 12, 24, é isso? Ou 24? Deixa eu ver aqui. Eu queria aqui achar uma passagem.
Ele diz o seguinte: a semente de trigo que ela não morre, se ela não morrer, ela não pode produzir os frutos. Eu não sei qual é essa passagem, eu queria ter esse. João 12, 24, né? Não é isso? É João 12, eu sabia que era 12 alguma coisa, 24. João 12, 24. Isso aí. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Para você dar fruto, você tem que morrer. Não é morrer se jogar debaixo do carro, não. Morrer para o mundo. Morrer para a sua vaidade, para o seu eu. Se você não morrer, vai ver é só teu mundo. Só eu. Eu acho, eu penso, eu acredito, eu assim, passado. Você tem que morrer para produzir fruto. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E para ler com os irmãos, para a gente fechar essa noite abençoada, Salmo 92, versículo 12. Pessoa que floresce. Deus, Ele quer realizar essa obra na minha vida e na sua vida, meu irmão. Deus, Ele tem liberdade para isso na sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem? Vou perguntar de novo. Deus tem liberdade em nossa vida para cumprir um chamado através de nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu precisava cantar sozinho aqui na igreja. Salmo 92. Salmo número 92, verso 12. Diz o seguinte: o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Não é aquele que passa não, uma vez ou outra. Aqueles que estão plantados na casa de Deus, ativos. Esses são comparados como palmeira, meu irmão. Aleluia. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice, fala para o teu irmão, não tem desculpa. Ainda darão frutos, serão viçosos, florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.